Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como a gente consegue carregar vários arquivos de uma vez com o Python. A gente vai fazer tudo bem passo a passo e na prática, então vamos lá começar. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. Bora lá começar com o nosso código passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar os pacotes que a gente vai estar utilizando. O pacote Pandas, vocês já conhecem, eu já falei muito aqui em outros vídeos, porém esse pacote OS é para a gente trabalhar com o sistema operacional. A gente consegue acessar diretórios, acessar as pastas do nosso computador com esse pacote OS do Python. Esse pacote OS, ele já é nativo do Python, você não precisa instalar nada, basta vir aqui e digitar import OS. Em seguida a gente vai importar o nosso pacote warnings para retirar as mensagens de alerta caso ocorra alguma mensagem de alerta. Então a primeira coisa a gente vai lá e vai rodar a importação dos nossos pacotes. Agora que nós já importamos, e aqui logo de início eu quero trazer uma dica bônus bem legal para vocês. Antes da gente importar todos os nossos arquivos ali que estão na nossa máquina, eu trouxe esse comando que é um simples comando de importar uma planilha de Excel. Porém aqui ó, pode observar que ela está no diretório do OneDrive. Ela está lá compartilhada no diretório do OneDrive. Se a gente vir aqui e executar, ele está carregando a planilha e ele já importou. E agora a gente visualizar, olha lá que legal, tá vendo? A gente consegue também usar o Pandas, porque aqui a gente está simplesmente armazenando um data frame, chamando aqui o nosso Pandas, pd ponto, e usando a funcionalidade read Excel. E o caminho, em vez da gente passar um caminho da nossa máquina ou só o nome do arquivo, que vai estar dentro do diretório que a gente geralmente costuma utilizar, a gente coloca aqui o caminho da web, do drive que ele está na nuvem para a gente baixar. E automaticamente o Pandas vai lá, se conecta e baixa o arquivo. Tudo de forma bem rápida, viu que legal? Essa é uma dica bônus que eu quis trazer para vocês logo no início do vídeo. Agora vamos lá, vamos carregar diversos arquivos simultaneamente. Aqui no meu computador eu deixei para vocês observarem, tá vendo que nós temos 3 arquivos. Venda de Minas Gerais, vendas do Rio de Janeiro e vendas de São Paulo. Imagina que você está fazendo algum trabalho e receba arquivos de diversas filiais ou diversos arquivos de dentro da empresa mesmo e você precisa importar tudo isso e concatenar. Aqui nesse exemplo a gente está utilizando 3 arquivos. Só que imagina quando a gente está trabalhando, fazendo nossas atividades, a gente pode ter 20, 30, 50 arquivos. E aí é muito moroso se a gente ficar importando arquivo por arquivo. Para isso, tem alguns comandos bem legais que eu vou mostrar para vocês como que a gente carrega isso tudo de uma vez. Então vamos lá, o comando parece bem complexo, mas ele é simples. Vocês vão ver que é bem prático e rápido para a gente fazer isso. Olha só, aqui inicialmente a gente cria uma lista de data frames e a gente cria uma lista vazia. Em seguida a gente cria uma lista de nome e também deixa essa lista vazia. E em seguida a gente coloca aqui ó, o diretório, uma variável diretório, que ela vai ser o que? Ela vai ser uma string com esse caminho aqui. Esse caminho aqui, o que é esse caminho? É esse caminho aqui da minha máquina, lá, de testes, é onde estão os arquivos que eu quero importar. Então a gente criou o nosso diretório que contém ali o nome do caminho que está os nossos arquivos. E agora a gente vai fazer um for. Esse for ele vai fazer o que? Ele vai percorrer todo o nosso diretório que está os arquivos. E o que a gente faz? Olha lá, a gente usa o comando os.listdir. Esse comando os é desse pacote aqui que a gente importou. Então a gente vai usar os.listdir, que é um método já dentro desse pacote. E entre parênteses a gente vai passar o que? O diretório. Qual que é o nosso diretório? O d://testes. A gente poderia colocar diretamente aqui esse texto aqui dentro do parênteses? Sim, poderia. Aqui eu só quis fazer de uma forma diferente para a gente ir separando melhor o nosso código para facilitar ali o entendimento etapa por etapa. Mas depois, se você quiser testar, pode baixar todo esse material e fazer um teste aí na sua máquina colocando aqui ó, diretamente o nome do caminho. Você vai ver que vai dar no mesmo, vai funcionar da mesma forma. E aí, em seguida, o que a gente vai fazer? Quando o nosso for começar, a primeira coisa a gente vai colocar um if. E aí, dentro desse if, a gente vai checar o seguinte: o arquivo é o arquivo ali que ele está passando no for. Então ele abriu o nosso diretório e está no primeiro arquivo. Aí ele vai checar se o arquivo terminar esse end Swift, que ele vai verificar o que?
o que tem no final do arquivo. Se o arquivo terminar com .csv, o que ele vai fazer? Aí ele vai fazer toda a nossa linha de comando aqui para carregar os arquivos. Por que .csv? Se a gente observar aqui, ó, os arquivos estão em CSV. Então a gente precisa checar se são arquivos CSV, porque a gente poderia ter arquivo de Excel, arquivo do Word, tudo dentro do mesmo diretório. Então a gente consegue separar pela extensão do arquivo. E como que a gente faz isso? A gente coloca um if para checar se o arquivo termina com .csv. Então, se ele cair aqui dentro desse if, nesse caso ele vai entrar no if, por quê? Porque os nossos arquivos são .csv. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui uma variável chamada nome arquivo. Vamos colocar igual, aí, // mais arc. O que é esse arc? É o nome do arquivo que ele está lendo ali, que ele está passando. E aí, por que que a gente coloca, né, duas barras invertidas? Se a gente olhar aqui no Windows, você vai ver que é somente uma barra. Mas para o Python, a gente precisa colocar as duas barras invertidas, que é como o pacote OS interpreta que é um diretório. Então, a gente coloca o nome do arquivo vai ser o que? // mais arc. Esse arc é o nome do nosso arquivo. Então, até aqui, a gente já pegou o nome do arquivo, com as duas barras ali, que é para separar do que? Do nosso diretório. O próximo passo, a gente vai criar aqui uma variável chamada nome df, que vai ser um data frame. Por quê? Porque aqui a gente vai já chamar o nosso pandas pd.readcsv. Dentro do readcsv, ou seja, é o que o arquivo agora é o que o pandas vai ler para carregar. O que que a gente vai estar carregando? Então a gente vai carregar o diretório mais o nome do arquivo. Então seria isso aqui que ele vai estar carregando // o nome do primeiro arquivo que ele está passando. O nome do primeiro arquivo que ele está passando seria esse, vendas_mg. Então ele vai lá, carrega isso, em seguida ele vai mostrar para a gente o nome do arquivo e em seguida ele vai fazer o que? Ele vai chamar aquela nossa lista DataFrames que a gente criou aqui, uma lista vazia, e ele vai fazer um append. O append significa o quê? Que ele vai inserir dentro da lista. Então aqui ele vai inserir dentro da lista. O que que ele vai inserir? O nome df. O que que é o nome df? É o nosso dataFrame, que a gente carregou o primeiro arquivo. Em seguida a gente vai colocar aqui uma variável chamada x e vamos colocar aqui, ó, arc.rfound. O que que é esse rfind? Esse rfind ali, ele vai procurar onde tem ponto. O que tem ponto ele vai encontrar e gravar na variável x. E aí a gente coloca na nossa lista nome.append o arc, dois pontos aqui, o x, para fazer um slice e ele separar. E depois a gente imprime. Então, olha lá, vamos executar esse comando e você agora vai entender melhor tudo o que ele está fazendo aqui. Executamos, ele já carregou os 3 dataframes. Viu como é rápido? E aí, para você entender melhor o que que esse x igual arc.rfind e depois aqui, ó, esse lista nome.append fez. Ele simplesmente carregou o nome dos arquivos, só que ele tirou o .csv. Então a gente teria aqui, ó, só o nome dos arquivos sem o .csv. Isso se a gente quisesse fazer algum outro tipo de trabalho depois. Para carregar os arquivos, esse comando foi necessário? Não. Você vai ver, ó, que eu vou comentar essa linha aqui e vou executar novamente. Porque para carregar os arquivos é até essa linha de comando aqui, ó, onde a gente insere aqui o nosso dataframe na nossa lista e aí aqui ele finaliza o loop e volta para fazer o próximo arquivo, até que ele encontre e faça com todos os arquivos. Olha só, eu vou executar de novo e vocês vão verificar, ó, que aqui ele só imprimiu o nome dos arquivos que a gente está passando aqui e importando. Ele funcionou do mesmo jeito. Isso aqui, ó, eu vou deixar comentado para vocês, é um comando a mais se vocês precisarem obter só o nome do arquivo separado ali da extensão. Vocês conseguem utilizar esse trecho de código aqui para complementar o seu script e a sua função. E agora os próximos passos, a gente vai listar ali os nossos dataframes carregados e depois vamos concatenar tudo isso de uma forma bem simples, porque eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso com uma função para concatenar tudo de uma vez. Porque imagina, se você tiver 50 arquivos, você vai ter que concatenar um por um? Não, porque vai ficar muito trabalhoso, muito demorado. Por isso que eu quero te ensinar uma função que em 2 segundos você carrega tudo. Seja 10 arquivos, 100, 500, o quantos arquivos você tiver. E aí você concatena tudo isso e exibe um dataframe final, podendo salvar
em Excel ou então prosseguindo ali com as suas análises exploratórias nesse data frame. Só que antes da gente fazer tudo isso, eu quero te dizer que se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, na prática, passo a passo, e ainda disponibilizo todo esse código fonte. Então se inscreve aqui e ativa as notificações para você sempre ficar por dentro das novidades. E bora prosseguir aqui. O que a gente vai fazer? Vamos contar aqui, ó, quantos itens tem dentro da nossa lista. 3, a gente importou 3 arquivos, temos uma lista com 3 data frames. E aí, como que a gente verifica cada um? Simplesmente a gente vai colocar o nome da lista e fazer uma anotação de slice. Aqui eu quero imprimir só o índice 1 da nossa lista de data frames. Olha só o que é o arquivo de Minas Gerais. O item 2, os arquivos do Rio de Janeiro. E o terceiro arquivo da nossa lista. Então a gente vai colocar aqui a lista data frames, entre parênteses o índice 2. Lembrando que no Python o índice começa em 0, por isso que é 0, 1, 2. E agora vamos executar aqui, ó. Então a gente tem os 3 arquivos dentro de uma lista. Legal, nós já importamos os arquivos de uma vez, só que eles estão separados. A gente precisa juntar esses arquivos, concatenar, deixar um arquivo só. Aqui, se a gente quiser dar uma olhada naquela lista de nome que a gente criou, ela tá vazia porque a gente apagou e rodou de novo, tá lembrado? Então por isso que ela vai estar vazia. Se você não comentar esse código aqui, ó, que eu comentei, quando você executar a lista aqui, ele vai te mostrar o nome dos arquivos sem a extensão, só o nome dos arquivos. E aí, a gente poderia concatenar todos esses arquivos dessa forma. A gente colocaria aqui, ó, df concat, que é o que? Um data frame concatenado, juntado, né? Os arquivos estarão juntos ali. O que a gente faz? A gente usa o pandas e o método dele concat, que ele vai concatenar. E aí em seguida a gente passa a nossa lista de data frames com índice 0, que é o primeiro arquivo, o segundo arquivo e o terceiro arquivo. E aí a gente vem e executa. Vamos visualizar aqui, ó, vamos dar um head no nosso data frame concatenado. E olha só aqui, se a gente der um head no nosso data frame concatenado, a gente tem aqui todos os arquivos foram concatenados. Só que imagina, como eu falei anteriormente, se a gente tiver 50 arquivos, a gente vai precisar ficar escrevendo aqui, ó, 50 itens aqui dentro, vai ficar um código gigante, a gente demora para fazer isso, fica um trabalho moroso, sem dizer que não é prático. E como que a gente pode fazer isso usando uma função para carregar de uma vez? Simples, a gente vai fazer esse trechinho de código aqui. E só lembrando vocês também, pessoal, que toda essa manipulação, esse trabalho que a gente está fazendo aqui com listas, com loop for, com if, eu tenho vídeos já aqui no canal falando de cada um deles bem detalhado, passo a passo. Eu vou deixar o link na descrição, depois você dá uma olhada que vale a pena. Tem vídeos falando só sobre if, só sobre loop for e loop while, só sobre listas, strings e muito mais. Então aqui, para a gente continuar e finalizar com chave de ouro, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma função para concatenar esses data frames tudo de uma vez. E é bem simples, a gente vai iniciar aqui criando um contador igual a 1. Então a gente vai ter aqui uma variável que ela vai ser 1. Essa variável vai ser um contador dentro do nosso loop for. Em seguida, a gente vai criar aqui, ó, um data frame chamado df concatenado. E o que vai ser esse data frame concatenado? Ele vai receber o nosso primeiro data frame da lista. Pode ver que aqui a gente está fazendo igual. Lista underline data frames. Essa lista underline data frames é a nossa lista que contém os data frames dentro dela. E aí o índice 0 é o que? É o primeiro data frame que tem na lista. Então aqui a gente só armazena inicialmente o primeiro data frame. E aqui em seguida a gente vai fazer o for. Então a gente coloca o for e em lista data frames. A lista data frames é a nossa lista que contém os nossos 3 data frames. Só que aqui a gente já não pegou o primeiro deles. Então aqui a gente não precisa pegar o primeiro novamente, a gente precisa pegar a partir do segundo. E aí como que a gente pega a partir do segundo? A gente coloca aqui o índice, ó, 1, 2 pontos e desse lado aqui a gente deixa em branco. Significa o quê? Que a gente quer pegar aqui, ó, a partir do índice 1. Então a gente vai pegar do índice 1 para frente até todos. Vamos supor que se sua lista tivesse 20 e você quisesse pegar até o 10º, você colocaria aqui 1, 2 pontos, 11. Por que 11? Porque aí seria exclusivo. Ele faz o 10, passou o 10, aí ele para. Ele não faz o 11. Então ele pararia antes de começar o 11. Aí você pegaria do 1 ao 10. Nesse caso aqui a gente quer pegar tudo. Então aqui a gente coloca o 1 para começar a partir do índice 1. Porque o índice 0 ele já pegou, a gente já pegou aqui em cima. Então a gente pega a partir do índice 1.
dois pontos e deixa em branco, que a gente quer pegar tudo. E aí, quando entrar no for, ele vai fazer o seguinte, a gente faz aqui, ó, como se a gente fosse concatenar normalmente. A gente coloca o nosso data frame concatenado, que já tem ali o data frame do índice 0, o nosso primeiro arquivo já está nesse data frame concatenado. E aí a gente vai concatenar ele com os outros. Como que a gente faz? A gente coloca o igual e aí coloca pd concat, entre parênteses e entre colchetes a gente coloca de novo, que a gente quer concatenar o nosso data frame que já está ali concatenado, vírgula. O que a gente quer pegar agora? A gente quer pegar da nossa lista de data frames, qual data frame? O data frame do nosso contador. Nosso contador não começa em 1. O segundo arquivo da nossa lista não é o índice 1. Então aqui é a mesma coisa que a gente vai se passando aqui, ó, lista data frames 1. Só que aqui a gente está usando a variável que a gente criou, contador, para automatizar, para a gente fazer tudo de uma vez. E em seguida a gente coloca aqui o contador mais igual a 1, ou seja, passou aqui, aí ele vai somar 1 ao nosso contador. Passou de novo, soma mais 1. E ele vai fazer isso até que ele tenha lido toda a nossa lista ali com os data frames. Olha só que rápido, vamos executar. Pronto, já fez e aqui a gente visualiza, ó, pode ver que a gente importou todos, tá vendo? E se você tiver 10, 50, 100 arquivos, pode usar essa função que vai funcionar e vai ser bem rápido, vai poupar muito seu trabalho, vai funcionar perfeitamente. Viu que legal? Merece um like, hein? Eu espero que esses comandos simples aqui, passo a passo que eu trouxe, possa te ajudar de alguma forma, possa agregar mais valor, mais conhecimento para você. Eu vou deixar aqui também uns vídeos bem legal como indicação que vale a pena dar uma olhada. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.